Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, dando continuidade ao segundo trimestre de 2021, cujo tema é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, hoje estudaremos a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz assim: para que agora, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades no céu. A verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em dois textos. A primeira, Efésios 3, versículo 8 ao versículo 10, e a segunda, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 10. O objetivo geral é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. E a nossa introdução diz assim: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe à luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. E de uma forma maravilhosa, irmãos, nós tivemos a oportunidade nesse trimestre de conhecer essa interação, essa parceria ofertada pelo Espírito Santo, onde nós, simples mortais, pequenos, frágeis, fracos em nossa natureza, somos convidados, através de Cristo Jesus, para participar do seu projeto, para participar do seu plano. Ele nos dá os dons espirituais, passa a manifestar em nós o seu poder, através das nossas vidas, impacta o mundo em que vivemos, com dons espirituais e com dons ministeriais. E dessa forma, a Igreja de Cristo, esse agente poderoso celestial que trabalha no meio dos homens, o reino de Deus é revelado e assim é apresentado a todos os homens a oportunidade de salvação. Por isso nós nos alegramos muito, porque o Senhor não precisava de nossa ajuda. O Senhor não precisava que nós participássemos de nada disso, mas assim Ele o quis, e nós somos extremamente gratos por isso. O primeiro tópico, irmãos, traz por título os dons espirituais e ministeriais. O primeiro ponto nos diz que são diversos, e o texto diz assim: na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, são mencionados 9 dons espirituais. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre. Esses dons nos capacitam a participar dessa multiforme sabedoria divina. E um exemplo, um bom exemplo, são os dons de revelação, que nós estudamos na lição de número 3. E nós vimos ali, irmãos, como que Deus nos permite participar de forma contundente, de forma eficaz dessa sabedoria, como que essa sabedoria se manifesta em nosso mundo. Como que essa sabedoria ajuda, auxilia a igreja em seu trabalho aqui entre os homens e nos possibilita, de fato, fazer a obra de Deus. Humanamente, seria impossível para nós realizar tal tarefa. Humanamente, seria impossível a gente conseguir fazer a obra de Deus de forma tão efetiva, sermos tão eficazes em nosso trabalho. Temos um trabalho tão bem elaborado, tão bem praticado.
Lógico que nós vamos ver algumas aberrações, nós vamos ver alguns abusos, nós vamos infelizmente testemunhar coisas horríveis sendo feitas em nome de Deus, mas isso não reflete o que de fato é o reino de Deus. O que nós podemos ver, irmãos, ao longo desse trimestre, é que o reino de Deus se manifesta quando o seu Espírito, o Espírito Santo, tem liberdade de atuar. E muitas das vezes as religiões não refletem isso. Muitas das vezes as religiões não permitem o Espírito Santo de fato estar à frente da obra de Deus aqui em nosso mundo. Se existe um CEO na Igreja de Cristo, o nome dele é o Espírito Santo de Deus. É ele quem comanda, é ele quem orienta. E nós temos a oportunidade de participar desse grande projeto chamado Reino de Deus. O segundo ponto nos diz que são amplos. E o texto diz assim: a sabedoria de Deus é multiforme e ampla. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Assim, irmãos, revelando a igreja invisível que é o corpo de Cristo. Ou seja, essa igreja universal, essa igreja que encontra-se em todo o globo terrestre, que não está apenas em nossa congregação, que não está apenas na comunidade onde eu me reúno, mas encontra-se em todo o planeta. Por isso nós não podemos nos sentir solitários. Nós participamos do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós estamos neste mundo fazendo a obra de Deus, mas segundo a orientação do Espírito Santo, guiados pela cabeça que é Cristo Jesus. O terceiro ponto fala sobre as dádivas divinas e se subdivide em 3 pontos. O primeiro fala sobre a dádiva do amor e nos diz assim: a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isso é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então esse amor é uma dádiva divina, porque esse amor não é humano, não é segundo a natureza humana, é segundo a natureza de Cristo, é segundo a natureza divina. E essa natureza se revela no meio da igreja no momento em que nós recebemos a capacidade, recebemos a condição, demonstramos essa condição quando amamos, quando demonstramos esse amor. Quando esse amor é revelado através das nossas ações, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. O amor de Deus não é apenas sentimento. Na verdade, não é sentimento. O amor de Deus é ação. O amor de Deus são obras realizadas. É de fato levar o amor de Cristo, o amor de Deus a todos os homens e demonstrar com comportamento esse amor. O segundo é a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Evangelho segundo João 1,12. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Ou seja, não é apenas um servo, não é apenas um seguidor, mas é um filho. É alguém que será tratado como um filho. É alguém que se comportará como um filho. É alguém que vai refletir, que vai espelhar essa natureza, que não é humana, mas é uma natureza divina. Por isso, é uma dádiva divina. É o que torna a igreja de Cristo alguém completamente diferente
daquilo que esse mundo já conheceu. O terceiro é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disto é que Deus faz tudo novo em nossa vida. Então, ou seja, essa experiência que nós temos com o Espírito Santo, a partir do momento que nós temos esse contato com o Espírito Santo, ele realiza obras maravilhosas através das nossas vidas e, ao mesmo tempo, realiza uma grande obra de restauração em nossas vidas. Então, é através de nós e em nós. É Deus operando ao mesmo tempo que opera no mundo, em nossas vidas também. E experimentamos o que é essa salvação. A salvação não é apenas uma promessa que vai se cumprir lá no futuro, quando ou nós já mortos somos ressuscitados para encontrar com Cristo nos ares, ou nós ainda vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontrar o Senhor nos ares também. Não é apenas esse momento, mas é o agora. É exatamente neste momento onde o Espírito Santo se revela a nós, onde o Espírito Santo fala em nossos corações, onde o Espírito Santo nos dá a oportunidade de participarmos com Ele em sua obra, de fazermos a sua vontade, mas de fazermos também grandes milagres através da sua presença. Assim como os discípulos experimentaram aquele grande milagre da multiplicação dos pães, onde o Senhor Jesus poderia apenas Ele mesmo dizer alguma palavra ou fazer algum gesto e os pães simplesmente brotarem nos cestos que ali estivessem. Mas Ele permitiu que os seus discípulos, os 12, incluindo Judas, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, participassem desse milagre. Nas mãos deles, os pães se multiplicaram. Da mesma forma, nós temos essa grande oportunidade hoje. Em nossas mãos, diante de nossos olhos, enquanto falamos, enquanto oramos, enquanto testemunhamos, enquanto cantamos, Deus opera grandes milagres e faz a grande transformação em nossa vida, em nosso caráter. O segundo tópico, irmãos, tem por título Bons Dispenseiros dos Mistérios Divinos. O primeiro ponto, que é com sobriedade e vigilância, nos diz assim: o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Ou seja, esse obreiro, esse trabalhador do reino de Deus, esse filho de Deus que está manifestando-se, e Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é exatamente isso que o mundo aguarda. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, esse filho de Deus manifestando-se, ele é equilibrado, ele é sóbrio, ele é vigilante. Nós vamos ver através dele a manifestação do reino de Deus. E isso se dará de forma comedida, isso se dará de forma equilibrada, isso se dará sem distinção. E tudo será feito para o melhor da obra de Deus. Será alguém que de fato se entregará sem vícios, sem enganos, andando nos caminhos do Senhor para fazer tudo aquilo que é, segundo a vontade de Deus, para o melhor do seu reino. O segundo ponto fala sobre amor e hospitalidade, e o texto diz assim: os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crente ou não, pobres ou ricos, cultos ou não. Então, sem fazer distinção de pessoas,
sem fazer acepção de pessoas, esse obreiro fará a obra de Deus, porque ele entende que ele não trabalha para religiosidade, ele trabalha para o reino de Deus, e o reino de Deus é para todos os homens. É para que toda a humanidade tenha a oportunidade, cada indivíduo tenha a oportunidade de alcançar, de entrar pelas portas da salvação e assim viver na presença do nosso Deus. E, semelhante às nossas vidas, possam também experimentar o que é o reino de Deus e a salvação ofertada por Cristo Jesus. Isso só pode ser realizado com amor, irmãos. Isso só pode ser realizado com um coração que de fato está rendido na presença de Cristo. E a hospitalidade é exatamente essa, onde nós abraçamos as pessoas independente de quem elas são. Abraçar no sentido de receber, no sentido de acolher, independente de quem elas são, independente de onde elas vieram, independente de qual foi o seu passado, de como elas vivem hoje no mundo, nós as abraçamos. Existe um pensamento entre nós que é: você vem como está, mas não permanece. De fato, isso reflete uma verdade, mas quem faz essa não permanência, e nós temos que ter consciência disso, é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu quem transforma as pessoas, quem transforma é o Espírito Santo. Por isso, o profeta disse que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. É o Espírito Santo quem opera. É o Espírito Santo quem transforma. Qual é o nosso trabalho? Acolher, receber. E assim introduzir essas pessoas no reino de Cristo. E assim como Cristo está trabalhando em nós e transformando as nossas vidas, também trabalhará nessas pessoas, também transformará essas pessoas, também tornará essas pessoas, em vez de filhos das trevas, filhos da luz, em vez de filhos do mundo, filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. E assim o Evangelho de Cristo alcançará o máximo de seres, o máximo de filhos possíveis, porque isso requer de nós essa resposta positiva. Esse é o nosso trabalho. O terceiro ponto fala que o dispenseiro deve administrar com fidelidade. O texto diz assim: a graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em outro momento está dito: de graça recebeis, de graça dai, porque o que nós temos a ofertar, o que nós temos a dar, não há dinheiro que pague. Lógico, irmãos, que isso não está entrando em conflito contra o obreiro receber um salário, quanto ao obreiro ser devidamente remunerado por ser separado para fazer a obra de Deus. Não é sobre isso, mas é mostrar que não há como pagar por esse favor imerecido, por essa graça de Deus. Que não tem como retribuirmos isso em valores humanos, em valores terrenos, ao vil metal. Isso é o amor de Deus revelado a nós por Cristo Jesus. Nós recebemos os dons espirituais, dons ministeriais, e segundo isso que nós recebemos, segundo essa multiforme sabedoria de Deus, vindo às nossas vidas, nós temos que entregá-la de bom grado. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E o conhecimento do reino de Deus precisa ser difundido no meio da raça humana, precisa ser de fato compartilhado. Nós vivemos tempos tenebrosos, nós vivemos tempos onde a verdade já não significa tanto. O que importa é ganhar a discussão, o que importa é ter o controle da narrativa,
Enquanto isso, o Evangelho de Cristo trabalha no caráter do ser humano. Trabalha sabendo que o ser humano é um ser complexo. É um ser que precisa de tempo de transformação. Sabe que esse ser pode deslizar algumas vezes, mas segundo a palavra, de todas as vezes que ele escorregar, o Senhor o levantará e o colocará de pé outra vez. Isso precisa ser compartilhado. Isso precisa ser demonstrado. E de fato, é esse dom magnífico da parte de Deus que nos ajuda, que nos possibilita participar disso. O terceiro tópico, irmãos, fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. O primeiro ponto, que fala sobre a necessidade dos dons espirituais, o texto diz assim: os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas da atualidade, as quais não estão vivendo a real presença do poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar os enfermos. Em tal estado, os dons espirituais são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Uma coisa que os dons espirituais, irmãos, nos mostra é a presença do Espírito Santo. Revela-nos que Deus está presente no recinto. Lógico que nós vamos, infelizmente, testemunhar alguns abusos, algumas infantilidades, criancices. Porém, isso não pode nos levar a pensar que então devemos abrir mão dos dons espirituais. São dois extremos que nós temos que evitar. Os dons espirituais são necessários. A igreja precisa dos dons espirituais. A igreja precisa dos dons de revelação. A igreja precisa dos dons de poder. A igreja precisa dos dons de elocução. Sem profecia, o povo se corrompe. Então sim, a igreja necessita dos dons, se faz necessário para que o povo se aproxime mais de Deus, para que o povo experimente de verdade a totalidade do reino de Cristo. Não apenas no imaginário, mas na prática. Não apenas na esperança do futuro, mas no presente, no agora. O reino de Deus é para agora, é para o momento em que vivemos, é para este exato momento. Também para o futuro, mas é para hoje. O segundo ponto fala sobre os dons espirituais e o amor cristão. O texto diz assim: Paulo termina o capítulo dos dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O versículo 31 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13, como já dissemos. E não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais. Ali, o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem amor nada adianta tê-los. E é exatamente isso, irmãos? Os dons espirituais, eles só estão completos a partir do momento em que o amor está presente. É o amor de Cristo é quem ordena, é quem organiza esses dons espirituais. Dons espirituais não é para se exibir, nós já falamos bastante sobre isso. Dons espirituais não é para sentir-se melhor do que os outros. Dons espirituais não é para elitizar alguns crentes. Dons espirituais é, somado com o amor, uma ferramenta que de fato vai auxiliar a igreja, vai ajudar a igreja em seu crescimento, que vai fortalecer cada crente individual, que vai ajudar com que cada crente viva e experimente o reino de Deus da melhor forma.
O terceiro e último ponto fala sobre a necessidade do fruto do Espírito. O texto diz assim: uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraternal, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E aí, quando nós olhamos isso, irmãos, e nós vemos os comportamentos de alguns líderes, nós já falamos aqui de igrejas que fazem apologia às armas de fogo, de igreja que fazem apologia à violência, de igreja que namora com o fascismo, que namora com doutrinas políticas que são avessas ao amor de Cristo, que em nada reflete a graça e a misericórdia de Deus oferecida ao mundo. A igreja é um agente celestial que está aqui fora de todas as esferas que este mundo oferece, para ofertar ao indivíduo, ao ser humano, um refúgio seguro, um local onde ele é acolhido, um local onde ele é abraçado, um local onde ele é recebido. O fruto do Espírito vai nos ajudar nesse sentido, e o amor de Cristo derramado em nossas almas, que preenche o nosso coração, nos ajuda a de fato sermos a mão de Deus estendida àquele que necessita, a toda a humanidade. A sermos de fato os braços de Cristo abertos, que acolhe e que recebe todos os seres humanos, independente de suas origens, independente de suas escolhas, independentes de suas raças, de suas cores, independentes de quem eles são todos seres humanos, carentes do amor de Deus, alvos da misericórdia e da compaixão de nosso Senhor Jesus, por quem o nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. A igreja não é um clube fechado. A igreja é a porta dos céus abertas na terra para receber todas as almas que olharem para a cruz de Cristo e alcançarem a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Que não sejamos nós as pedras de tropeço para essas vidas. Que não sejamos nós os que fecham as portas para que as pessoas não alcancem a presença de Deus, mas que sejamos nós aqueles que estendem a mão, aqueles que apontam a direção, aqueles que indicam o caminho, aqueles que apresentam o Senhor Jesus e revela a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para vossas almas. Esta é a igreja de Cristo Jesus. Esta é a igreja que anuncia o Evangelho de Jesus. Que o Espírito Santo, irmãos, de fato, enriqueça a nossa alma com o seu amor. Que o Espírito Santo, de verdade, nos ajude a estarmos no local onde Ele nos plantou, a sermos exatamente aquilo que Ele espera, que Ele quer, que Ele deseja, a sermos as suas ferramentas, os seus agentes, nesse mundo de trevas, nesse mundo de dores, nesse mundo de angústia, nesse mundo de lágrimas e sofrimentos,
nesse mundo onde as almas são arrastadas e são pisoteadas. Que sejamos nós o socorro de Deus estendidos à humanidade, para que ela alcance a salvação que há, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Glorifico ao Senhor pela grande oportunidade que nós tivemos de estudar esse trimestre todo. E peço a Ele que nos dê a mesma graça, nos dê mais e mais revelações no trimestre que virá. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz.